Cleiton é produtor rural e há mais de uma década investe nesta propriedade que fica às margens do Rio Canoas. Mas é um desafio conseguir administrar tudo o que entra e principalmente o que sai do sítio. Olha, tá muito difícil, porque a gente tem que fazer um planejamento muito sério para já não ficar no vermelho. Porque a gente levar tudo bem contadinho, controlar o gasto para já não passar a dever. E é difícil? Tá muito difícil de tocar. Porque o planejamento é muito caro e a nossa produção está muito abaixo do preço. A produção vai caindo por causa da seca, vai se tornando caro para a gente e a gente não tá difícil para conseguir tocar. O mocoquense não é o único que enfrenta esta dificuldade. Quem lida com o campo precisa ter jogo de cintura para controlar finanças e produção e outros obstáculos que sempre aparecem no dia a dia. As mudanças no setor rural são constantes, por isso o planejamento do agronegócio pode ser o segredo do sucesso para o homem do campo. Organizar pessoas, insumos, processos e administrar este conjunto para a produção. Trabalho não falta, estratégia nesta hora é tudo. É preciso fazer a gestão do agronegócio. Uma tarefa que não é tão simples assim, mas que faz toda a diferença no bolso. É uma forma de profissionalizar a gestão da propriedade. A gente acredita que hoje as propriedades rurais elas ainda são tratadas como uma extensão da família, então elas têm uma gestão muito familiar. E a nossa ideia é fazer com que a consultoria leve a uma gestão profissional, aplicando os conceitos que existem dentro das próprias empresas de uma maneira totalmente simplificada, mas trazendo os mesmos benefícios que a gente encontra no mercado. José Ricardo sempre se dedicou à lida no campo e aprendeu com o tempo a conduzir as atividades do sítio da família, que hoje produz principalmente o leite. A gente procura controlar um pouco o gasto, né? Mas eu falo assim, é muito difícil, porque hoje você está com o preço de uma coisa, amanhã você está com o preço de outra, e o negócio varia demais da conta. Então você acaba se perdendo, mas se não controlar dá problema. A gente vem vindo desde de moleque aprendendo e vem fazendo. Então você procura gastar menos que você ganha. Porque se você gastar mais do que você ganha, você nunca vai ter nada na vida. Então eu falo assim, e se tivesse uma pessoa por fora para ajudar a gente, muito melhor. Mas questão financeira nossa hoje não tem condições. Porque a produção hoje rural está muito ruim demais, né? E sem falar que a legislação traz mudanças constantes, que deixam os produtores muitas vezes de mãos atadas. Está muito difícil, porque é muito alto a despesa e não está contribuindo, muito tributo para nós pagar, né? A verdade é essa. A gente paga e não tem retorno. A sucessão, por exemplo, é algo que muitos nem pensam, mas que quando entra em cena, se não foi planejada, pode trazer muita dor de cabeça. O primeiro ponto aí do planejamento que a gente tem vislumbrado aí em questão ao custo, né? É muito mais barato e muito mais econômico você planejar a questão da sucessão, né, patrimonial aí, ela em vida, né? Após aí a morte, ele acaba ficando mais dispendioso por questão tributária, né? Questões de ordem tributária. E além dessa questão jurídica, né, porque o inventário se torna algo mais dispendioso, mais moroso também, tem a questão realmente econômica, né? Ela em vida você consegue planejar, fazer estudo de mercado e passar realmente aí para os filhos que às vezes tem um novo modelo de mercado, estão mais preparados aí, né? Vão estudar, vão buscar aí, né, a tendência da administração de uma forma mais técnica. O que a gestão pode fazer dentro de uma propriedade rural? E o banco vê muito isso, vê que uma propriedade tratada como uma empresa que é sólida, que tem conceitos de gestão, ela tem maior possibilidade de conseguir esse capital com custos mais atrativos, né, e às vezes num período de tempo mais curto. E em tempos de crise, até mesmo no campo, é preciso abrir as porteiras para oportunidades, sabendo o caminho a seguir e onde se quer chegar, ressaltando vantagens competitivas do negócio implementado.
esse mercado, o mercado do agronegócio é um pouco resistente a mudanças. As pessoas têm muito na cabeça, minha propriedade sempre foi tocada pelos meus pais, pela minha família, da mesma maneira e sempre deu certo. Sim, sempre deu certo. O que a gente acredita que ela pode dar ainda mais certo, trazer ainda mais retorno financeiro, organizando os processos, trazendo a gestão de pessoas, cuidando de indicadores financeiros e trazendo, como eu disse anteriormente, todos os conceitos que já são aplicados no mercado para dentro, da porteira para dentro.